De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional e nesse conteúdo aqui te atualizar sobre mercado de transferências. A janela não abriu ainda, mas o Inter já definiu quais serão os reforços buscados, quais são os pedidos do técnico Paulo Pesolano e qual é o valor que o Inter tem para investir ainda neste ano de 2026. Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações. Deixa o teu like nesse vídeo. Tudo isso é muito importante para mostrar para o YouTube que o conteúdo vale a pena, que o canal está crescendo e que vale a pena que a plataforma entregue os vídeos para mais gente assistir. Eu sempre digo aqui, não canso de falar e sempre repito. Esses vídeos, o canal não contém a minha opinião. Nesses vídeos aqui, informações e as opiniões que são relevantes. As opiniões de quem trabalha no Grêmio, trabalha no Inter, quem faz parte mesmo das decisões. Eu aqui trago as informações para vocês e eu quero as suas opiniões aqui na caixinha dos comentários aqui embaixo. Combinado? Vamos começar esse vídeo aqui falando sobre a arrecadação do Inter, especialmente sobre grana para o Inter investir na janela de transferências. O Inter tem um valor estimado em 5 milhões de euros para gastar ainda na temporada de 2026, tá? O Inter começou a temporada de 2026 com um valor orçado na casa ali de 8 milhões de euros. Mas era um pouquinho menos do que isso. A gente arredonda esse número porque é o mais fácil de ser comunicado. Mas é um pouco menos do que 8 milhões de euros. E coloca nessa conta aí que o Inter pagou empréstimo, ou pelo menos fez um acordo, né, para pagar empréstimo do Alejandro, empréstimo do Vijagra, empréstimo do Félix Torres, tem aí a compra do Carboneiro, que foi uma contratação que o Inter fez para a temporada, um investimento que o Inter resolveu fazer, porque senão teria que ir atrás de outro jogador no mercado. Então, são jogadores que o Inter comprou ou então trouxe por empréstimo e que já começam a descontar desse valor total aí de quase, um pouco menos, de 8 milhões de euros lá no início do ano. Tanto é que agora o valor está estimado aí em 5 milhões de euros. Imaginem vocês, gente, um clube ter que fazer 2 janelas de transferências em Série A com 8 milhões de euros. Menos do que isso até, né? Um pouquinho menos de 8 milhões de euros. É um valor bem baixo mesmo, e é isso que explica o perfil dos reforços do Inter, né? Jogadores que vêm por empréstimo, jogadores que estavam livres, jogadores que vêm sem uma badalação, jogadores que vêm para recuperar a carreira ou para tentar uma retomada de desempenho porque já renderam em outro lugar, ou são apostas que ainda não renderam e que o Inter entende que podem dar certo. Esse foi o perfil até agora de contratações do Inter nessas janelas, especialmente na janela inicial, na janela internacional, e dá para deixar nessa janela aí porque o Inter acabou não fazendo contratação na janela doméstica, né? Sejamos sinceros. Pro meio do ano, tem 3 reforços que o Inter vai buscar prioritariamente e eu diria que quase que exclusivamente, tá? Primeiro, um zagueiro. É autoexplicativo, né? O Inter não conseguiu contratar o zagueiro na primeira janela, é uma prioridade, vai contratar na segunda. A segunda posição é um centroavante. O Inter está de olho no mercado na possibilidade de contratar um jogador para ser uma referência. Aí quem está assistindo esse vídeo pode perguntar, e o Borré e o Alejandro? Eles já não estão aqui? Como é que é a situação? Eu não estou falando aqui de nível técnico, tá? Cada um tem a sua opinião e eu quero a sua, inclusive, aqui nos comentários. O Borré tem contrato com o Inter até 2028, tá? Então é um vínculo mais longo. Mas o Inter já recebeu ofertas pelo Borré no início do ano, por exemplo, clubes mexicanos, o River Plate consultou a situação, então o Borré também não quis dar andamento em nada, porque tem a Copa do Mundo, vislumbra, né, disputar a Copa do Mundo e não queria fazer uma mudança de clube, uma mudança de cidade, de liga, às vésperas de uma Copa e quem sabe colocar por água abaixo a chance de ir para um Mundial. Então o Borré também não quis fazer nenhum tipo de movimentação e está muito bem adaptado ao Inter, né, à cidade, ao clube, enfim. Mas nada impede que ele indo para uma Copa do Mundo, por exemplo, atraia propostas de novo na metade do ano. E soma-se a isso o fato de que o Alejandro, ele tem contrato até o fim desse ano por empréstimo, a compra dele é um valor alto para o Internacional e
ele ainda precisa atingir metas, né, para o Inter ser obrigado a comprar o jogador. Jogar 60% dos jogos e, além disso, fazer 15 gols. São as duas cláusulas de obrigação de compra para o Inter, né? Ele pode não atingir as cláusulas e o Inter querer comprar. Só que aí o Inter ia ter que desembolsar aí na casa de 5 milhões de euros, pelo menos, né? Que é um valor aproximado aí dessa compra do Alejandro. Então, é um valor bastante alto. É um valor bastante alto. 5 milhões de euros é o que o Inter tem para gastar na janela toda. Mesmo que o Inter vá fazer lá no fim do ano uma compra do Alejandro, por exemplo, parcelada. Mas ainda assim é importante para questão orçamentária do Inter, né? Esse número de 5 milhões de euros ele é bem significativo. E tem uma última posição que é a contratação de um camisa 7, né? Um atacante de lado, um ponteiro. A gente falou do Carboneiro, que o Inter comprou esse ano, mas é outro jogador que vai para uma Copa do Mundo. O Inter acertou o pagamento junto ao Racing de 4 milhões de dólares. Na verdade, um pouquinho menos, né? 13.600 de dólares, porque o Inter já tinha comprado, já tinha pagado, aliás, pelo empréstimo, 400 mil dólares, e como o Inter adquiriu o jogador, deduziu aqueles 400 mil e o Inter tem que pagar o restante. O Carboneiro é outro caso. Primeiro que o Inter entende que 4 milhões de dólares para o mercado em si era um valor que era muito justo de ser pago pelo Carboneiro, porque o Inter entende que o Carboneiro já poderia ser vendido até por mais do que isso pelo Racing, pela valorização que ele teve no Inter. E aí, bom, se o cara está valorizado, na visão do Inter, vai para uma Copa do Mundo, se ele joga bem, ele vai despertar interesse de outros mercados. E aí, quem sabe, o Inter até possa ter que fazer uma venda, tem uma necessidade muito grande de vender, e essa venda ser o Carboneiro. Nada hoje aponta para que o Inter já tenha tomado uma decisão sobre isso, porque não tem proposta. Mas é uma leitura que se faz nos bastidores do Inter. Isso pode acontecer. Então o Inter está se preparando para isso. Até porque o outro ponteiro, que é o Vitinho, o Inter renovou o contrato até 2030. E tem um último ponto que pesa nessa questão do atacante de lado, que é o fato de o Bernabei estar sendo utilizado por ali também em algumas oportunidades, né? Está sendo improvisado como ponta direita, como ponta esquerda, aliás. Então o Pesolano entende que existe essa necessidade. Mas aí eu vou voltar aqui para não vender uma ilusão para o torcedor que está assistindo esse vídeo. Não é uma grande contratação para nenhum desses setores, não é jogador de lotar o aeroporto, é 5 milhões de euros distribuídos em 3 jogadores. E não necessariamente é dividido em partes iguais, né? Vai ser um pouco para um pouco para outro, um pouco para outro. Pode ser um pouquinho mais para uma contratação mais necessária, que o Inter entende que é o zagueiro hoje, um pouquinho mais para um atacante ou para o centroavante e o restante para outra posição. Então o Inter vai dividir conforme o mercado se desenhar também. Sobre o centroavante, o Inter inclusive deixou, aliás, sobre o zagueiro, perdão, o Inter inclusive deixou para essa janela do meio do ano, porque entendia que tu tem 5 milhões de euros, tu tem pouca bala, tu vai gastar daqui a pouco num jogador brasileiro que está no mercado brasileiro e que talvez não te quebre o galho por um valor mais alto do que tu entende que é justo? Faz sentido esse raciocínio? Bom, foi o raciocínio que o Inter adotou. Então o Inter vai até a parada com o que tem, escolheu fazer isso no início do ano, aguardando a metade do ano, aguardando a janela de inverno aqui do Brasil, para ter um pouco mais de margem orçamentária para manobrar aí, para buscar essas contratações. Eu falei sobre vendas, o orçamento do Inter prevê 204 milhões de reais em vendas. É um valor bastante significativo que o Inter tem que fazer em vendas nessa temporada de 2026 para fechar as contas. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu?